solução, pra resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Brasil. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, o estudo, o culto da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Com certeza, a sua participação alegra o nosso coração, alegra a nossa vida e também toda a nossa igreja, né? Nos sentimos alegres pela participação de vocês no culto desta noite. Depois de um domingo abençoado, depois de um mês abençoado, melhor dizendo, quando tivemos um mês da juventude, domingo passado, o encerramento, foi bênção, foi um encerramento extraordinário. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que foram envolvidos na programação, o irmão Flávio e a sua família,
e lá no estúdio 1, eu e a irmã Antônia aqui no estúdio 2, com certeza nós louvamos a Deus porque é um conjunto de pessoas orando, a igreja orando, para que tudo possa ser realizado para a honra e glória do nosso Deus. O mês da juventude passou. Agora, eu quero até dizer, que pena que o mês de agosto acabou. Agora estamos iniciando o mês de setembro, o mês de missões nacionais. Então eu gostaria de dizer aos irmãos que será um mês também dinâmico, quando estaremos despertando irmãos e a igreja para fazermos realmente o trabalho que Ele nos confiou de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Louvo a Deus também, porque este mês de setembro será marcado por uma atividade especial ou atividades que vão nos motivarmos a fazermos mais para a obra missionária. Com certeza, Missões Nacionais abrange todo o Brasil. Nós temos missionários, meus irmãos, espalhados, mais de 800 missionários estão espalhados pelo Brasil, pregando o Evangelho em meu nome, em nome dos irmãos, levando a mensagem de Cristo Jesus. Então fica aqui a nossa palavra, será um mês dinâmico e será um mês desafiador. Possa crer nisso, porque vai acontecer em nome de Jesus. E o tema é muito interessante. Jesus Cristo, a única esperança. E nesta noite, eu tenho uma proposta muito especial, que é exatamente fazer uma análise do versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que é a divisa do tema de missões nacionais para este ano. Eu, inclusive, gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus desse texto neste momento, e você já pode, então, já preparando a sua Bíblia nesse texto. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente, irmãos, o nome de Jesus. Amigos, somente o nome de Jesus. Este Jesus que há de transformar e que tem transformado vidas ao longo desses anos. Nós hoje, nesta noite, nós estaremos fazendo então uma análise deste versículo. Foi inclusive uma sugestão da revista missionária e eu aproveitei justamente para que nós pudéssemos fazer uma análise de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Continuemos, meus irmãos, orando por missões, orando pelos amigos que estão enfermos, os irmãos da igreja que estão enfermos, também aqueles que foram acometidos com a Covid-19. Com certeza, Deus tem uma proposta para a vida de cada um desses irmãos. Nós vamos orar, vamos pedir a direção do nosso Deus e logo após estaremos então realizando o nosso estudo. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, dando-nos, ó Pai, a Tua direção. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Senhor, Tu possa abençoar os Teus servos, aqueles que estão doentes, estão enfermos, também irmãos de outras igrejas, irmãos também daqui da nossa cidade, amigos, companheiros, pessoas que têm, na verdade, sendo acometidas, Senhor, por esta enfermidade. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção e obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti e que tenhamos o estudo abençoado na Tua presença, agora e para todo sempre. Amém. Daqui a pouco a gente volta.
Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Olá, igreja! Olá, amiguinhos! Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais! Chegou a nossa campanha de Missões Nacionais 2021. O nosso tema nesse ano será Jesus Cristo é a única esperança! E nosso tema infantil é Brasil, sua esperança, Jesus! O lançamento da nossa campanha vai ser no próximo domingo. Então, ore, vá e doe. Missões Nacionais 2021. Abraço com amor! tema de missões nacionais este ano, que será um tema mobilizador das igrejas batistas do Brasil, é Jesus Cristo, a única esperança. E a divisa encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Quero dizer aos irmãos que
A programação de lançamento da campanha para a nossa igreja será no próximo domingo, no dia 5. Hoje, nós apenas estamos dando uma palavra introdutória para a igreja, para os irmãos, para os amigos também que estão nos acompanhando, apenas palavras introdutórias, mas, na verdade, há uma sugestão da revista da campanha este ano para que veio, então, uma análise completa sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Eu achei, então, interessante, creio que uma análise mais detalhada sobre este versículo, apenas sobre esse versículo. Você pode abrir a sua Bíblia e pode acompanhar, inclusive, colocando algumas anotações à margem da sua Bíblia, né? Do lado direito, ou em cima, ou embaixo. Você coloca um asterisco e coloca, então, um estudo orientador, né? Com certeza, para trabalharmos mais. Nem sempre o pastor tem a oportunidade de trabalhar os versículos detalhadamente. Nem sempre isso é possível. Mas, neste caso, nós faremos hoje, então, com muito prazer, com muita satisfação e à luz daquilo que nós temos, então, registrado neste momento. Então, acompanhe Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, e já tenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos, então, ou um pedaço de papel, uma caneta, pode fazer uma anotação à parte também, porque eu acho que vai ajudar a você. Então, no próximo domingo, à noite, nós teremos, então, o lançamento da campanha oficial pela Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Será, de fato, um culto dinâmico, um culto que vai contar com a sua participação em oração e vibrando na sua casa aquilo que vai acontecer de fato e de direito. Então, meus irmãos, como introdução, esta confissão nasce no primeiro ataque da liderança judaica contra os judeus, contra os discípulos de Jesus. São palavras proferidas por Pedro e João diante das autoridades religiosas que os prenderam logo após a cura de um homem aleijado na porta do templo de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Como já falamos na parte introdutória, nós estaremos então fazendo uma análise deste versículo, meus irmãos, que creio que muito interessante. Diz então assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nosso tema: Jesus Cristo, a única esperança. Então vejam os irmãos, em confissão, nasce no primeiro ataque da liderança judaica contra os discípulos de Jesus. São palavras proferidas por Pedro e João diante das autoridades religiosas que os prenderam logo após a cura de um homem aleijado na porta do templo de Jerusalém. Eles estavam em um tribunal, sendo interrogados como criminosos, porque usaram o nome de Jesus, que fora morto na cruz, testemunhando sua ressurreição. Então, meus irmãos, não tão diferente naquele tempo de Jesus, queridos irmãos, hoje nós temos uma dezena de países, ou até mais, e até centenas de países, que é proibido pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É proibido falar de Jesus. É proibido testemunhar de Jesus. É proibido usar uma camisa como esta que estou usando nesta gravação, Jesus Transforma. Então, queridos, eu quero lhes dizer que é importante nós agradecermos a Deus pelo país onde nascemos, onde estamos vivendo, na certeza que, felizmente, meus irmãos, ainda não há essa perseguição do Evangelho como naquele tempo. Embora que existem algumas perseguições, sim,
em algumas regiões pontuais, mas com certeza, meus irmãos, nós precisamos orar para que isso seja vencido em nome de Jesus. Então, queridos, o texto começa em não há em nenhum outro salvação. Essa declaração refere-se ao nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não há outro nome igual a Jesus, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. A cura, entre parênteses, a salvação daquele homem aleijado era a manifestação visível de Jesus de Nazaré vivo. Uma afirmação que a declara singular de Jesus. Nenhum, ou seja, semelhante, não há outro, só Jesus tem poder para salvar. Nós temos essa certeza. Nós pregamos desta forma. Nós, como Igreja de Cristo Jesus, como povo batista do Brasil, nós temos pregado a mensagem de Jesus, o nosso Salvador. E estamos a cada dia nos preparando para que Ele possa voltar, e quando Ele voltar, Ele vai requerer de nós, meus irmãos, naquele grande tribunal, daquilo que fizemos de bem ou de mal. Isso, em mensagens anteriores, agora recente, nós trabalhamos, meus irmãos, sobre este assunto. Então, o substantivo salvação no Novo Testamento é encontrado 45 vezes. 4 em Lucas, 1 em João, 6 em Atos, 5 em Romanos, 3 em 2 Coríntios, 1 em Efésios, 1 em Filipenses, 4 em 1 e 2 Tessalonicenses, 2 em 2 Timóteo, 7 em Hebreus, 5 em 1 e 2 Pedro, 1 em Judas e 3 em Apocalipse. Então é importante, meus irmãos, num determinado momento até nós podemos fornecer esse material para os irmãos, agora de uma forma corrida, em função do nosso tempo, mas dizer aos irmãos que esse termo, esse substantivo salvação no Novo Testamento é encontrado 45 vezes, ou seja, meus irmãos, há uma multiplicidade de versículos que vale a pena nós retomarmos a fazer a leitura desse texto, ou melhor, desses textos. Então, no texto, a palavra pode indicar preservação da vida. Isso está em Atos 27, verso 34. Libertação, Atos 7, 25. Libertação no sentido de uma ação curativa ou restaurativa. Salvação messiânica, 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Ou salvação espiritual, Romanos capítulo 1, verso de número 16. Então, meus irmãos, a primeira parte do versículo diz: e não há em nenhum outro salvação. Agora vamos então à segunda parte. Porque nenhum outro nome há debaixo do céu. Com certeza, sabemos que nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome há debaixo do céu. Então, Jesus Cristo, o Nazareno, é o nome que não somente indica identidade, mas poder, autoridade e reputação. Agora, o autor utiliza não há outro. Um outro diferente abaixo do céu. Os irmãos entenderam essa diferença? Não há outro debaixo do céu, somente o nome de Jesus. Meus irmãos, este nome é um nome especial, é um nome maravilhoso, e hoje à noite, meus irmãos, nós vamos trabalhar sobre este assunto, este mesmo texto, com esta mensagem. Então nós vamos entender, meus irmãos, que essa região celeste no imaginário judaico era o lugar onde habitavam os deuses mediadores, os principados, potestades e seres espirituais. Essa afirmação
anula a existência de qualquer divindade, ou seja, nome, para revelar o único evangelho. Então, meus irmãos, nós vamos entender que é importante para nós percebermos a importância de Jesus como o nosso Salvador. É importante nós afirmarmos com toda a categoria que Jesus transforma. Eu quero contar uma experiência, pessoal, mas é importante contar e dizer aos irmãos que quando faço caminhadas, eu uso essa camisa Jesus Transforma. E de quando em vez, irmãos, eu esbarro com alguém citando a frase Jesus Transforma, ou me cumprimentando, ou falando amém, ou falando uma outra frase qualquer. Meus irmãos, é importante. Na semana passada, foi um rapaz, um ciclista. Eu estava atravessando, ou querendo atravessar, a pista dos ciclistas, e aí veio um rapaz com a sua bicicleta, e ele gritou de lá, Jesus Transforma! Então, queridos, quero chamar a atenção, não, quero fazer um pedido à igreja. Quando você for fazer compras, coloque a sua camisa Jesus Transforma, aquela camisa amarelinha. É uma sugestão, é claro, isso não é obrigatório, né? Mas eu creio, meus irmãos, que você no mercado, no banco, nas ruas, você não precisa falar nada. Sabe o que é nada? Nada. Apenas usando a camisa, você está transmitindo uma grande mensagem. Mas quero também contar aos irmãos, lá em 65, com o tema Cristo, a única esperança. Agora mudou a versão, Jesus Cristo, a única esperança. Ou seja, completou. Mas eu lembro, meus irmãos, que ainda jovem, em 65, ou mais jovem, melhor dizendo, né? Então, em 65, os jovens da Igreja Batista de Porta Madama, lá nesse bairro, hoje não, porque está tomado por várias construções, mas dizer aos irmãos que haviam duas pedras enormes. E nós fomos então desafiados a escrever Cristo é a única esperança, lá nessa pedra. E aí nós subimos com muita dificuldade pelo mato, e aí até chegar a pedras, e aí nós escrevemos então a frase Jesus Cristo, a única esperança, ou Cristo, a única esperança. Meus irmãos, aquilo ficou por anos ali escrito, e meus irmãos, obrigatoriamente, quem passava pelos ônibus naquela oportunidade, tinha a oportunidade de ver essa mensagem. Então, meus irmãos, é a maneira de você ser um crente, um pregador do Evangelho, meus irmãos, em algum momento, não usando palavras, mas usando aquilo que está no seu corpo, no seu peito, exatamente Jesus transforma. Então nós vamos pensar também, não há esperança de salvação em nenhum outro aspecto religioso. Essa foi a denúncia dos apóstolos. A religião judaica, o sinédrio, o templo, a lei não possuíam o poder de salvação. Então, esse fato prova que não existe esperança em qualquer outra fonte de salvação. Não há realmente. Mais tarde, Pedro escreve, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grandeza e misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. A continuação do versículo, então, e não há em nenhum outro salvação. Primeira parte. Segunda parte, porque nenhum outro nome há debaixo dos céus. E agora, a outra parte, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus, ele foi entregue totalmente à humanidade com o objetivo de salvá-la. Quando Deus permitiu a chegada de Jesus ao mundo, porque ele tinha um plano muito especial,
de salvar a humanidade. E a salvação ocorreria através de Jesus. Se somos salvos hoje, meus irmãos, permissão de Deus, iniciativa de Deus, o nosso Criador, nosso Pai poderoso, e Ele então permite a vinda de Jesus para que nós pudéssemos obter a salvação. Creia nisso, irmãos, creia nisso, amigos, que me ouvem nesta noite, que participam deste encontro. Creia nisso, porque isto é importante para a sua vida. Então, meus irmãos, isso indica um presente que alguém precisa urgentemente, mas não pode obter com seus próprios recursos. Apresenta a ideia de dar a si mesmo. Então, meus irmãos, Jesus entregou, Ele deu a si mesmo, Ele deu a sua vida, deu a vida por mim, deu a vida por você, deu a vida pela minha família, pelas famílias de Fazendinha, todas as famílias indistintamente. Querendo ou não, Jesus entregou a sua vida por todos nós. E Ele entregou a sua vida por mim, entregou a sua vida por você. Talvez alguém que esteja me ouvindo nesta noite ainda não se colocou aos pés de Jesus. Eu quero lhes convidar para que você abra o seu coração. Entregue hoje mesmo. Entregue agora mesmo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã de manhã o que você pode fazer nesta noite. Então esse é o meu apelo, este é o meu convite, este é o meu desafio, esta é a minha palavra ao seu coração, à sua vida, porque Jesus transforma. Mas então, a cura na religiosidade judaica representava o perdão dos pecados. Se a doença era a maldição de Deus sobre a pessoa, a cura seria a bênção do perdão divino. E quem curou e perdoou foi Jesus Cristo. Então ele veio para perdão dos pecados, para salvar-nos, para nos tirarmos, meus irmãos, do lamaçal de pecados e trazermos então uma nova esperança para a nossa vida. Queridos, de alto e bom som, Jesus Cristo é a única esperança. E eu quero então partir para a conclusão neste momento. Então diz assim: Jesus veio para salvar os pecadores da perdição. Isso está no capítulo 18, verso 11. Na concepção cristã do Novo Testamento, a salvação se manifesta em 3 tempos. Primeira, a morte de Cristo nos salvou do castigo do pecado, ou seja, passado. Segundo, a ressurreição de Cristo nos salva do poder e opressão do pecado neste mundo de hoje, ou seja, presente, passado, presente. E finalmente, a volta de Cristo no futuro livrará o crente da presença do pecado e de sua contaminação. E então, a salvação pode representar passado, justificação, presente, santificação e futuro, glorificação. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, aqui está uma análise detalhada do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é este? É o nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo é a única esperança, e até no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, e à noite, meus irmãos, o lançamento da campanha de missões. Jesus Cristo é a única esperança na sua edição 2021. Que Deus nos abençoe, uma boa noite, uma boa semana e domingo voltamos com a graça do Senhor. Amém. A esperança de salvação.
acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos e compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Nossas ofertas serão muito importantes para os nossos missionários. Então vamos ofertar. Missões Nacionais 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.